Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Amém? Pode sentar no seu lugar, amém? Valeu, muito obrigado. Amém? Amém. Irmãos, antes eu quero pedir para que todos fechem os olhos, amém? Eu quero pedir que você repita uma oração comigo, amém? Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, por você já se fazer presente aqui. Senhor Jesus, por favor, continue presente neste lugar. É o que te pedimos. Amém. Amém? Você que está aí na live, compartilha a live, manda para os seus amigos, marca eles aí, amém? E você que está aqui, foco total aqui na palavra, amém? Quero pedir que você abra a palavra em Levítico, capítulo 6, amém? Levítico, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Levítico, capítulo 6, verso 12 e verso 13. Amém? Diz assim: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá sempre ficar aceso. Amém, irmãos? Meus irmãos, esse versículo é Jesus conversando com Moisés, e Jesus ordenando a Moisés que ele dissesse a Arão e deixasse as normas para Arão de como ser um sacerdote, amém? E aqui eu quero já deixar claro antes algumas coisas. Aqui no começo nós lemos que o fogo do altar nunca se apagará. Então o altar aqui representa o nosso coração, amém? Diga aí, o altar representa o meu coração. E aqui fala, todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo e deverá, lá no final, deverá sempre ficar aceso. Esse fogo representa a presença de Deus em nós, amém? Claro, na Bíblia fala o fogo representa várias coisas, amém? Mas como na Bíblia todas as vezes que Deus, a presença de Deus era representada pelo fogo, assim nós vamos continuar aqui, amém? Se a gente for lembrar de quando Deus apareceu para Moisés, ele apareceu como? No fogo na sarça ardente. Quando Deus ia guiar o povo no deserto, ele apareceu como? À noite, numa nuvem de fogo. Amém? E quando Jesus apareceu para os discípulos lá no caminho de Emaús, ele estava pregando o evangelho e os discípulos falaram que o coração deles queimavam de amor pelas palavras de Jesus. Amém? E, meus amigos, nós lendo esse versículo, a gente já pode ter um entendimento bem claro de que hoje a gente vai falar sobre não deixar a chama se apagar em nosso coração. Amém? E, infelizmente, quando um cristão deixa de buscar ao Senhor, quando um cristão deixa de buscar a presença de Deus, a chama, infelizmente, se apaga. Amém? É notório isso porque quantos amigos, quantas pessoas a gente não conhece que estavam aqui com a gente há pouco tempo e agora a vida está uma bagunça, a pessoa não vem mais para a igreja, a pessoa não sequer já mudou totalmente de vida. Por quê? Porque ele deixou de buscar a presença de Deus, e quando a gente deixa de buscar a presença de Deus, como a palavra de Deus fala, um abismo puxa outro abismo. Amém? E nós somos os sacerdotes nos dias de hoje, amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós aprendemos que hoje nós somos sacerdócio e geração eleita do Senhor Jesus. Amém?
Hoje nós não precisamos mais de um Moisés, nós não precisamos mais de Arão, nós não precisamos mais de um sacerdote para ir e interceder por nós, para Deus, e falar para nós o que Deus disse. Amém? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, hoje nós temos livre acesso ao Pai, ao relacionamento com Jesus. Amém? Só que, como a gente leu aqui, o sacerdote, todas as manhãs, ele fazia o quê? Colocava lenha no fogo. Gabriel, como que eu vou colocar lenha no fogo? Primeiro, nós precisamos manter a chama acesa em nossos corações. Claro, Deus acende a chama em nosso coração, mas a obrigação é nossa de manter a chama acesa, amém? Porque, irmãos, a gente é meio sem vergonha, né? A gente quer que Deus, ele já veio aqui, já se fez humano, foi 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz, foi humilhado, foi crucificado. A palavra dele fala que todo aquele que fosse crucificado era considerado maldito. Ele se fez maldito por nós. Ele deu acesso ao relacionamento com o Pai. E a gente é meio sem vergonha, quer que Deus faça tudo, né? Oh Deus, acende a chama. Ele acende a chama. Mas a gente fica, oh Deus, mantém a chama acesa aí. Não, não é assim que funciona. Amém? Não é assim que funciona. Nós temos que manter a chama acesa, assim como os sacerdotes. Amém? Porque é obrigação nossa. Sabe, é muito simples, irmãos. Porque, sabe, se a gente fosse ficar falando, tipo, deixar tudo nas mãos de Deus, irmãos, a gente não ia fazer nada, é ou não é? A gente não ia vir na igreja, a gente não ia precisar fazer mais nada. Mas não é assim. Tem gente que fala, Jesus morreu na cruz por mim, já estou salvo, já está tudo consumado. Não é assim que funciona, amém? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos manter a chama acesa em nossos corações. Amém? Aí você me pergunta, Gabriel, como que eu coloco lenha no fogo? Como que eu posso manter a chama acesa? Eu te respondo, gastando tempo com o Senhor. Amém? Devocional, oração, leitura da palavra, jejum e aqui, celebração com os irmãos na igreja. Amém? Corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, meus amigos, sabe, eu já falei aqui algumas vezes, Jesus orou aqui na terra, Jesus jejuou, Jesus já fez de tudo, porque imagine, ele é o próprio Deus, imagine nós. Amém? Sabe, meus amigos, quando a gente deixa de buscar a presença de Deus, a nossa carne, ela prevalece. Quando a gente deixa de buscar intimidade com o Senhor, a nossa carne prevalece. Quando a gente começa a abandonar o secreto com o Senhor, o que acontece? A nossa carne, ela vai, os desejos da natureza humana, os desejos carnais vão aumentando mais e mais, e como a palavra já falou, eu já falei aqui, um abismo chama outro abismo. Amém? Então nós precisamos gastar tempo em oração, leitura das escrituras e jejum. Amém? Aí você pode falar para mim, Gabriel, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Meus irmãos, por que isso? Como eu disse para os jovens esses dias atrás, gente, a palavra de Deus, ela é o manual para o cristão, amém? Oração como eu posso dizer, é a gasolina para nós, entendeu? Continuar aqui. A oração é isso. E o jejum é para que nós possamos alimentar o nosso espírito. Você acha mesmo que o diabo, ele não sabe que tudo, quando a gente começar a ler esse livro aqui, a gente vai aprender a como ser um verdadeiro adorador. A gente vai aprender a como ser um verdadeiro filho, um verdadeiro cristão. Ele sabe que quando a gente for começar a ler esse livro aqui, a gente vai começar a querer morrer para o mundo, morrer para nós mesmos e carregar as nossas cruzes. Porque como Jesus Cristo disse, quem não pegar a sua cruz e não seguir, não é digno de ser meu seguidor. Amém? Então, o diabo, ele sabe muito bem, quando a gente começar a gastar tempo com o Senhor, a nossa vida vai ser transformada, assim como o apóstolo Paulo diz, que de glória em glória somos transformados todos os dias. Amém? Então,
Nós precisamos gastar tempo. O diabo, é claro que o diabo não vai deixar a gente orar. Irmãos, já parou para perceber, quando você vai orar, você tá benzinho, aí você vai orar, você buceja, você fica com sono, você começa a dar umas pescadas monstras, você começa a perder concentração, ninguém te chama o dia inteiro. Aí a hora que você fecha a porta, tu vai orar, aí até o gato fica pulando na porta para tentar abrir a porta para entrar. Aí o papagaio do vizinho começa a cantar, começa a repetir lá as coisas que você fala. Aí aí vem o Sedex, aí vem todo mundo. Por quê, irmãos? Porque o diabo sabe muito bem o que um estrago que um cristão maduro pode fazer para ele. Um estrago que um cristão maduro, com a mente renovada, com a mente madura, com o espírito maduro, pode realizar nessa terra. Amém? Sabe, meus amigos, a gente parando para analisar as escrituras, a gente vê dois caras. Um era Samuel e o outro Davi. E eu quero pedir que você abra a Bíblia aí comigo, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 10. Por favor. 1 Samuel, capítulo 3, verso do 1 até o 10. Amém? Vai comentando aí, vai marcando seus amigos, não deixa de estar aí participando do culto, mesmo você aí na sua casa. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Sabe, aqui nós vemos a história de Samuel quando ele era pequeno, adolescente ainda, amém? E meus amigos, nós vamos ver aqui o quão abençoado Samuel era. Amém? E vocês vão entender mais o rumo que a gente vai tomar aqui na palavra, amém? 1 Samuel capítulo 3, verso do 1 ao 10. Olha o título, já diz assim, ó: Deus aparece a Samuel. Vamos lá. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Olha agora, presta atenção. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Amém? Dá uma pausa aí. Olha o que a gente acabou de ler. A gente acabou de ler que Deus falava e dava visões raramente até para os sacerdotes. Amém? Como a gente já sabe, infelizmente, o profeta Eli aqui já estava ficando cego. Infelizmente, ele já tinha se perdido por causa dos pecados dos filhos, etc, etc e tal. Irmãos, olha o que fala aqui. O Senhor, naqueles dias, poucas vezes falava e poucas vezes dava visões às pessoas. E qual era o título que a gente leu? Deus aparece a Samuel. Vamos prosseguir. Versículo 2. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Olha agora o versículo 3. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Amém? Dá mais uma pausa aí. Ou seja, a arca da aliança representava naquela época o quê? A presença de Deus. Ou seja, Samuel dormia aos pés da presença de Deus. Amém? Olha aqui, onde ele ficava, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Meus amigos, sabe o que a Bíblia deixa bem explícito aqui pra gente? A Bíblia deixa bem explícito aqui, que não era Eli que mantinha aceso a chama, e sim Samuel. Amém? Samuel que mantinha a chama acesa, não era mais Eli. Eli é que já estava gordo, já estava quase ficando cego, e era Samuel quem deixava a chama acesa. E aqui a Bíblia, como a gente começou a ler, Samuel ainda era o quê? Um menino. Amém? Então o Senhor Deus disse: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho.
volte para a cama. Então Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Continua no 11. E o Senhor disse... Pausa aí. Amém? Meus irmãos, a gente leu aqui no versículo 11 que raramente Deus falava e raramente Deus dava visões às pessoas. E a gente acaba de ver aqui que Deus chamou Samuel 3 vezes. E Deus disse a Samuel, se a gente continuar lendo aí o 11, ele fala com Samuel. E dali em diante, Samuel começa a verdadeiramente ser um sacerdote real que o Senhor queria. Amém? E agora eu quero pedir que você também abra sua Bíblia lá em Salmos 89, 20. Estou pedindo para que você abra bastante a Bíblia, para que você entenda onde eu quero chegar. Salmos capítulo 89, versículo 20. Amém? Salmos capítulo 89, versículo 20. Olha o que Deus fala. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo e ungi. Amém? Meus amigos, se Deus achou, é porque ele estava fazendo o quê? Procurando. Quando você quer achar alguma coisa, o que você faz? Você procura. Amém? Sim ou não? E aqui Deus fala: achei a Davi, meu servo. Meus amigos, se a gente for olhar Samuel e Davi, a gente vê que Deus ali estava buscando o quê? Verdadeiros adoradores. Estava buscando a pessoas que realmente tinham um coração como o do Senhor. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? E lá em 1 Crônicas, capítulo 13, depois se você quiser ler, verso 2 e 13, lá diz que Davi queria a presença de Deus. Quando Saul, ele era rei, Saul não estava nem aí para a Arca da Aliança. Os filisteus já tinham pegado a Arca da Aliança faz tempo. E Saul não estava nem aí para a Arca da Aliança. Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi fala é: vamos atrás da Arca da Aliança, vamos atrás da presença de Deus. Vamos trazer ela para perto de nós. Amém? E Samuel, olha isso, Samuel, Deus falava raramente e Deus chamou Samuel 3 vezes. E na 4ª vez ele falou o que queria falar para Samuel. Amém? Sabe, Deus está buscando novos Samuéis, novos Davis. Deus, ele está querendo que nós sejamos como Samuel e como Davi. Um homem que esteja, ou um homem ou uma mulher que esteja à beira da presença do Senhor, nos pés da presença de Deus. E ele quer homens e mulheres com um coração igual, homens e mulheres segundo ao coração de Deus. Amém? Nós precisamos, Deus está procurando onde estão os meninos e as meninas que têm fome e sede de Jesus. Amém? Sabe? E Deus continua buscando verdadeiros adoradores. Deus continua buscando homens e mulheres que gastam tempo no secreto, com o coração quebrantado e arrependido. Amém? Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, com o coração quebrantado e arrependido. Por quê? Porque, como diz lá em Salmos, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e arrependido. Então nós precisamos ser como Davi, nós precisamos ser como Samuel. Sabe, nós precisamos de verdade entrar no nosso quarto, Mateus 6, fechar a nossa porta e buscar a presença de Deus.
Porque nós, sabe, mas lá em Mateus fala que nós seremos recompensados. Mas nós não devemos buscar a presença de Jesus para recebermos recompensas. Amém? Nós devemos procurar a presença de Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. E porque foi para isso que nós fomos chamados, para gastar tempo com Jesus. Amém? Sabe, Deus ele está buscando por uma noiva que queime de amor por Ele, por uma noiva que não busque bênçãos ou dons, mas sim a Ele. Bênção é bom, dom é bom, é maravilhoso, mas Ele está cansado já de uma noiva que fica só buscando as bênçãos das mãos dele, e somente dom. Ele quer uma noiva que queime por Ele, que só se interesse por Ele, e não pelas bênçãos das mãos dele. Amém? Deus, Ele quer uma noiva e não uma namorada. Sabe, uma noiva é realmente comprometimento, já está um passo para o casamento. Amém? Já está tudo planejado, estão planejando tudo já para o casamento. E Deus, Ele quer isso, Ele quer homens e mulheres que tenham um comprometimento real, um relacionamento real com Ele. E não somente por interesses. Quantas vezes a gente já não viu aqui pessoas que vieram para a igreja, pediram empregos, pediram para ser curadas e foram embora. Por quê? Porque elas estavam buscando somente as mãos do Senhor e não o Senhor. Amém? E nós não podemos ser assim. Ele busca alguém que vá se envolver em intimidade, em comprometimento com Ele. E nós precisamos de um relacionamento real com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos de um relacionamento real com Deus. Amém? Então eu quero pedir que você feche seus olhos um pouquinho aí agora. Amém? Feche os seus olhos um pouco agora e que você possa adorar ao Senhor um pouco enquanto isso. E que nós possamos compreender que nós temos que ser verdadeiros adoradores. Meus amigos, Deus ele não está procurando homens e mulheres que só estejam, Senhor, me envia-me, mas ele não gasta tempo nenhum com Ele no secreto. O lugar que nós somos chamados se chama nosso quarto. Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Senhor, Ele quer que nós estejamos buscando Ele de glória em glória. Tua presença, queremos ter a Tua face, queremos ver Tua presença, queremos ver, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me. Oh Jesus, vem sobre nossas casas, venha sobre cada lar, Senhor, venha sobre cada casa, sobre cada família, Jesus. Com tua glória, Oh Jesus Cristo, venha sobre nós, Senhor Jesus Cristo. deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Amém? Meus amigos, que nós possamos clamar pela presença de Jesus aonde quer que estejamos. Nós não precisamos mais entrar em um lugar, nós somos o lugar agora de Jesus. Nós somos o lugar de morada do Senhor Jesus. Amém? E nós precisamos pararmos de vivermos de acordo com a natureza humana. Nós precisamos morrer para o mundo.
Nós precisamos morrer para a carne e para a natureza humana. Nós precisamos realmente viver para Cristo. E nós precisamos realmente vivermos como Ele viveu aqui nessa terra. Amém? Quero que você abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12 e versículo 13. Amém? Romanos capítulo 8, verso 12 e 13. Diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Olha o verso 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Ou seja, nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. E como que a gente mata a nossa carne? Nós não matamos a nossa carne fazendo o que ela quer. Nós não matamos a nossa carne sentados na frente da televisão. Nós não matamos a nossa carne na frente do celular. Nós matamos a nossa carne na presença de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse também, de ser transformado de glória em glória todos os dias. Amém? Como eu já disse, meus amigos, Deus, Ele não quer uma namorada, Ele não quer, sabe, Deus, vou ter um relacionamento com o Senhor aqui, depois eu coloco outra coisa na frente. Não, Ele quer ser o primeiro em nossas vidas, porque Ele mandou o primeiro dele para morrer por nós. Ele mandou o melhor que Ele tinha por nós, Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos cumprir isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos: morrer para a natureza humana e viver para Cristo. Amém? Lá o apóstolo João diz lá em 1 João, ele diz que todos aqueles que dizem que vivem unidos com Deus devem viver como Ele viveu aqui na terra. Amém? Então nós precisamos, se nós dizemos que somos unidos com o Senhor e nós não vivemos como Ele, lá ele fala que nós somos mentirosos. E se nós dizemos que vivemos unidos com Deus, mas não obedecemos a Ele, nós somos mentirosos e fazemos da palavra dele uma mentira. Amém? Então, de verdade, sabe, lá em Apocalipse a gente vê também, em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, o apóstolo João teve a visão, e lá Deus fala para o povo: vocês não são nem frio e nem quente, mas porque vocês são mornos, eu vomito vocês. Ou seja, irmãos, Deus, Ele prefere que nós sejamos frios do que mornos. Mas aqui eu não quero pregar para você, para que você seja um homem ou uma mulher frios. Eu quero que eu, os pastores, todos os líderes aqui, nós queremos que vocês sejam quentes, que vocês queimem por Jesus. Nós precisamos queimar por Jesus. Sabe, nós temos que pararmos de ficarmos tratando a presença de Jesus como qualquer uma. Sabe, quando Saul era rei ainda, eles depois e tal, no finalzinho ali eles pegaram a arca e deixaram na casa de Abinadab. E Abinadab ficou com a arca 20 anos na sua casa. Ou seja, a presença de Deus ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. E os filhos dele, um eu não me lembro o nome, mas o outro era Uzá. E eles não estavam nem aí para a arca, para a presença de Deus. Eles não estavam nem aí para a presença de Deus. E o que aconteceu? Davi assumiu, e Davi foi lá e falou: vamos trazer a arca. Foram pegar a arca, só que foram pegar a presença de Deus da maneira errada. Como? Carros de bois. Só que a presença de Deus, irmãos, aqui nós temos um entendimento. A presença de Deus, ela não foi feita para ficar sendo carregada na costa de bois. A presença de Deus foi feita para estar dentro de nós e para estar em nossos corações. Amém? E se a gente parar para ver, aqui que acontece, a palavra de Deus fala que o carro de bois ele passa em cima de uma pedra, e o que acontece? A arca de Deus ela ia cair. E quem que coloca a mão para segurar a arca? Uzá. E quem era Uzá? Filho de Abinadab. E o que acontece? A palavra de Deus fala que Deus se ira com Uzá e mata Uzá. E no mesmo instante Davi parou, falou: não, vamos parar.
Vamos deixar a arca ali. E enquanto a gente não aprender como carregar a presença de Deus, nós não vamos mais chegar perto da presença de Deus. Porque o que Davi estava querendo dizer aqui? Irmãos, Davi ele tinha temor pela presença de Deus. E ele se sentiu culpado por Uzá ter morrido. Mas irmãos, como eu disse antes aqui, a arca ficou quanto tempo na casa do pai de Uzá? 20 anos. E Uzá um dia sequer nem ligou para a arca, nem ligou para a presença de Deus. E o que aconteceu? Eles tratavam a arca como uma caixa bonita, uma caixa qualquer, insignificante, durante 20 anos. E o que acontece? Se a gente for estudar as Escrituras, meus amigos, toda vez que nós formos querer aproximarmos da glória de Deus, nos aproximarmos da face de Deus, nós precisamos primeiro morrermos para que nós consigamos ver a face de Deus. Sabe, algo sempre morre quando a glória de Deus entra em contato com a carne. Uzá, ele não era sacerdote. Uzá, ele não estava preparado para ter um encontro com o Senhor. E meus amigos, a gente vai lembrar aqui, lá em Êxodo, em Êxodo 18, nós vemos que Moisés ia para o monte, e quando Moisés estava subindo no monte, irmãos, a mesma coisa que o povo via, Moisés também via. Se o povo estava vendo o monte fumegando, saindo chama do monte, saindo fumaça, trovão, raio, o Moisés também via isso. E Moisés, lá em cima, veio, entrem, e o que aconteceu? O povo, não, vai você. E sabe, irmãos, a gente vê que Moisés, quando ele voltava do monte, a palavra de Deus fala que Moisés tinha o rosto brilhando, o rosto dele estava com uma luz forte, vamos dizer assim. E as pessoas, elas ficavam com medo até de olhar para Moisés. Sabe, meus irmãos, a presença de Deus, a glória de Deus é muito mais do que a gente imagina. Só que se a partir do momento que a gente começar a ser como Uzá, se a gente ficar sendo como Uzá e como Abinadab, tratar a presença de Deus como qualquer outra coisa, ou como uma coisinha simples, nós iremos nunca nós iremos contemplar a glória do Senhor. Amém? Irmãos, em carne nós podemos contemplar a glória do Senhor. Amém? O Jó fala isso, lá em Apocalipse fala isso. Em carne nós podemos contemplar a glória de Deus. Amém? Claro que, irmãos, tem um cara chamado pastor Tommy Tenney, acho que é assim que fala. Não falo inglês. Irmãos, isso aí. Ele fala que uma vez ele foi pregar numa igreja uma semana inteira. E ele falou que uma vez o pastor subiu aqui na frente do púlpito para pregar. E a presença de Deus, ela tomou aquele lugar, irmãos. Que o que aconteceu? O pastor foi pegar no microfone. Na hora que ele pegou no microfone, o pastor voou uns 3 metros para trás. E ele falou que todo mundo que chegava perto do altar, todo mundo caía no chão e começava a chorar. E começava a se prostrar perante a presença de Deus. E ele conta, irmãos, que a igreja, a presença de Deus tomou tanto aquele lugar que ninguém conseguia fazer nada. Todo mundo só conseguia ficar prostrado, chorando. Era só isso. E ele falou que as pessoas que passavam na frente da igreja, as pessoas começaram a entrar na igreja. Ele falou que pessoas viciadas, falou que pessoas que não eram cristãos, naquele momento começaram a se render aos pés do Senhor. Por quê? Porque a presença de Jesus faz isso. A presença de Jesus faz com que, sem sequer a gente falar uma só palavra, as pessoas comecem a sentir o quebrantamento, e as pessoas começam a queimar por Jesus, e as pessoas comecem a se arrepender dos seus pecados. Ele fala que, cara, ele senta no banco, e as pessoas vêm e sentam do lado dele, ele não fala nada com a pessoa já começa a chorar, e fala que quer se entregar para Jesus, sem ele ter falado uma só palavra. Essa é a presença de Jesus, sabe? Nós temos que começar a ter mais temor pela presença de Jesus. Nós precisamos aprender verdadeiramente a respeitar a presença de Jesus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus fala que quando Jesus levou Pedro e mais 2 discípulos lá para o monte, o monte da transfiguração, onde Jesus foi transfigurado, veio uma voz como de um trovão. E Jesus foi transfigurado, o rosto dele começou a brilhar, as vestes dele se mudaram. E o que aconteceu? A palavra de Deus fala que Pedro e todos os discípulos deitaram o rosto no chão.
Ou seja, meus irmãos, não é para que nós possamos ter medo da presença de Jesus, mas é para que nós possamos aprender a respeitar e temer a presença de Jesus. Porque, irmãos, a presença de Jesus é muito maior que qualquer instrumento, a presença de Jesus é maior que qualquer pregador, a presença de Jesus é maior que qualquer pessoa, ela é maior do que tudo neste mundo. E nós precisamos começar a respeitar isso e a entender isso. Amém? E nós precisamos ter fome e sede pela presença de Jesus. Nós precisamos buscar a sua glória, precisamos buscar a face do Senhor, porque para isso fomos criados e chamados, para adorarmos a Deus e vivermos em um com Cristo. Amém? Nós precisamos ter mais fome e sede pela presença de Jesus. Amém? Irmãos, o fogo, quando a gente está queimando, meus irmãos, por Jesus, a gente literalmente para de querer viver para o mundo e começa a querer viver para o Senhor. Sabe, não estou falando para você largar o que você faz, abandonar o que você faz, não. Talvez Deus quer que você seja usado por Ele, talvez onde você está, seja você pedreiro, engenheiro, advogado. Irmãos, imagina se não tivessem homens e mulheres de Deus nesses cargos. Imagine a zona que não ia ser. Então talvez você tenha que estar ali na presença do Senhor. Para quê? Para você estar com a voz, com o ouvido sensível para a voz de Deus, para que você possa entender o que Ele quer fazer. Amém? Sabe, lá acho que eu não me lembro agora, está na Bíblia, fala que lá no Novo Testamento fala que o apóstolo Paulo conta a história de um homem. Qual que foi eu preguei para os jovens? Tenta lembrar aí. Que ele fala que tinha um homem que era de Colossenses, que ele fala que aquele homem era do povo de Colosso, só que ele estava trabalhando fora aí, pregando o evangelho. E esse Epáfras, era esse homem, Epáfras. Valeu, Espírito Santo. Epáfras. Epáfras. E Epáfras orava com fervor para o povo de Colossenses. Epáfras orava com fervor para o povo. E quando ele orava, o apóstolo Paulo falou a oração que ele fazia. Que era o quê? Senhor, que eles sejam firmes e que eles sejam espiritualmente maduros e para que eles estejam prontos para cumprir o que você quer. Amém? É isso que a oração de Epáfras. Irmãos, nós temos que fazer essa mesma oração. Nós temos que pedir para Deus, Deus nos faz permanecer nas tuas escrituras, permanecer no secreto. Jesus, nos faz permanecer, Senhor, nos faz permanecer com a fé no Senhor, com a fé no Senhor, e não com a fé em homens, com a fé em igreja, com a fé em sei lá onde. Nós temos que ter nossa fé no Senhor. Amém? E nós temos que pedir para Deus que eles nos torne espiritualmente maduros. Para quê? Para que estejamos prontos para cumprir a vontade de Deus. E como que a gente vai saber se a gente está pronto? No secreto com Deus, se escondendo e somente no secreto. E aí sim Deus vai nos mostrar. E se Deus quiser, Ele vai nos revelar ao mundo. Amém? Meus irmãos, nós precisamos fazermos essa oração. Sabe por quê? Irmãos, eu vou falar isso aqui, eu falei já para os jovens, vou falar também. Quando eu tinha 12 anos, ou 13, não lembro, meu pai falou assim, dá ré no carro lá para mim. Aí eu peguei a chave, botei a chave no contato. A hora que eu botei a chave no contato, falei, é só ligar o carro e para trás. A hora que eu liguei o carro foi assim na mureta, puf! Aí meu pai já assim, sai que você não manja. Isso aí foi muito tempo, irmãos. Ou seja, eu estava imaturo para fazer aquilo. E quando a gente não está pronto para cumprir aquilo que é imposto para nós, o que acontece? Nós podemos fazer alguma burrada, ou nós podemos, no caso aqui, se nós formos fazer algo que Deus quer, e se nós não estivermos capacitados e prontos, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer traumas, aí nós vamos sofrer consequências, aí a gente já vê aí, nego fica falando, Deus não cuida de mim, Deus não olha para mim, o meu pastor matou meu chamado, o meu pastor não sei o quê. Não, é porque ele não estava pronto para cumprir o que Deus queria. Amém? Então, precisamos estarmos gastando tempo com Jesus para sermos espiritualmente maduros e para nos aproximarmos mais da glória dele. Amém?
Então fica de pé no seu lugar, amém?